Vamos falar agora do MEI. O MEI, pessoal, é o tipo mais diferente de empresa. Ele existe desde 2009 e ele existe ele nasceu na perspectiva de formalizar empresas que, por alguma razão, por alguma dificuldade dos seus empresários, eles não estavam conseguindo se legalizar. Hoje, o faturamento máximo permitido para o MEI é R$81 mil. Aqui, tal qual eu falei em outros tipos de sociedades, outros tipos de empresas, não existe uma separação entre o que é da pessoa física e o que é da pessoa jurídica. Se eventualmente eu MEI, precisar resolver algum problema dentro da minha vivência institucional, seja trabalhista, fiscal, tributário, eu vou precisar responder, inclusive, utilizando do meu patrimônio pessoal, certo? Eu, quanto MEI, além desse limite de faturamento, eu só posso ter no máximo um empregado. Aí, assim, você talvez esteja vendo essas coisas e pensando, poxa, mas o MEI não pode nada, né? Qual é a vantagem que eu tenho de ser MEI se eu tenho tantas limitações e eu não posso fazer tanta coisa assim quanto eu gostaria? A maior vantagem do MEI, pessoal, além da facilidade que a gente tem de abrir o MEI, a maior vantagem do MEI é a carga tributária dele. O MEI, ele demanda um pagamento mensal de mais ou menos R$60. Eu estou dizendo mais ou menos R$60 porque isso varia. Se você é uma indústria, se você é comércio, se você é serviço, esse valor final vai mudar um pouco. Mas ele gira em torno desses R$60 ou R$55. E é feito mensalmente esse pagamento, até todo dia 20. O MEI é um tipo de empresa em que você não precisa nem de um contador para abrir. Isso não significa que o contador tem seu trabalho dispensado. Se você não tem tanta disposição para estudar sobre o funcionamento do MEI e tem um certo receio, né, de cometer equívocos tributários, eu recomendo que você procure um contador. Se não, se você tem mais gana, tem mais paciência de estudar sobre o assunto, talvez você consiga abrir e operar, inclusive prestar contas. Para abrir o MEI, você vai entrar no site do governo federal. Eu trouxe uma imagem aí, inclusive coloquei no Google Sala de Aula para vocês. E aí você vai se legalizar a partir do próprio site. Em questão de 2 horas, talvez nem isso, você já consegue ter o CNPJ. Se você fizer parte de uma das mais de 480 modalidades existentes, você não vai ter nenhuma dificuldade de abrir o teu negócio. Como é que eu sei se o meu negócio se enquadra entre os tipos de MEI? O próprio site do governo federal indica quais são os ramos existentes. Você vai entrar com tua conta, talvez você tenha mais trabalho em conseguir entrar com tua conta no site do governo. Eu digo isso porque quando eu fui fazer para um colega meu, o que a gente teve mais dificuldade foi porque ele não lembrava da senha dele e as ferramentas que a gente tinha para recuperar a senha, nenhuma delas ele conseguiu recuperar, né? E aí ele teve que ir ao INSS, mas uma agência da Caixa Econômica resolveria isso também. Um passo a passo aí, gente, depois que você entra no site, você, se porventura tiver declarado imposto de renda no ano anterior, você vai colocar o número do recibo da tua declaração e aí você vai colocar o teu nome, o nome do empresário, algumas informações básicas. Você vai preencher essas telas, vai escolher qual é a tua ocupação principal. Inclusive, existe uma coisa, não só no MEI, mas em todas as empresas, existe uma coisa chamada CNAE. O que é o CNAE? É uma espécie de tabela
em que você tem previsto quais são os ramos empresariais permitidos. Se você é um alfaiate, se você é animador de festa, se você é sonoplasta, são quinais existentes. E você vai ter um código correspondente à tua atuação profissional. E aí você vai falar um pouco sobre a tua forma de atuação. Aqui é um cadastro básico, né? Com algumas informações residenciais e comerciais, algumas declarações de desimpedimento. É importante você prestar atenção se você não tem nenhuma limitação, né? Quanto ao seu CPF, mas, em geral, dívidas de Serasa não são suficientes para você não conseguir se legalizar como MEI. E aí, gente, como eu falei para vocês, as taxas são mínimas e, a partir dessas taxas, você ganha o direito de emitir uma nota fiscal, você consegue concorrer a licitações públicas, você consegue ser um beneficiário do INSS, auxílio maternidade, auxílio doença, aposentadoria e pensão por morte, por exemplo, são benefícios que você... Pensão por morte para a sua família, claro, né? São benefícios que você adquire a partir do momento que você se legaliza. É uma vantagem, é um bônus, que ainda que tenha alguns ônus, como, por exemplo, o preenchimento do relatório mensal de receitas brutas, né? Ou, no final do ano, a declaração do DAS, que é a declaração anual de faturamento, ainda que você tenha essas 3 características que são um pouco mais complicadas, né? Quais são a primeira delas? Característica 1, pagamento de R$60, na pior das hipóteses, mensal. Não é um valor tão alto se você pensar nos benefícios. Obrigação número 2, preencher um relatório mensal. Esse relatório mensal, a obrigação que a gente tem de preencher isso é para, se por acaso vier uma fiscalização intempestiva da Receita Federal ou algum outro órgão fiscalizatório. E aí a gente já tem um levantamento mensal do que é que foi faturado brutamente naquele mês. Esse relatório mensal vai te ajudar a preencher o relatório anual, que ele é feito entre 2 de janeiro e 31 de maio, no ano subsequente às suas atividades. É uma espécie de declaração de imposto de renda, certo? E isso é crucial para que você continue legal e entre todos os requisitos para ser MEI. Eu vi uma pergunta no chat, pessoal. Deixa eu ler aqui. Leslie perguntou, que momento abre o MEI? Depois que já estiver atuando ou antes de trabalhar como vendedora, por exemplo? Leslie, se você me explicar qual o tipo de venda que você faz, talvez eu consiga orientar melhor e responder melhor essa pergunta. Mas tipo assim, se eu fizer venda porta a porta. Certo. Venda... Vamos fazer o seguinte? Essa pergunta é muito legal. Deixa eu mostrar um caso prático. Vamos usar isso daí como caso prático. Primeiramente, vamos ver se entre os requisitos, entre as possibilidades do MEI, o vendedor se enquadra. Esse tipo de vendedor, né? Como é que eu pesquisei aqui no Google? MEI, Governo Federal, certo? Não, deixa eu só perguntar uma coisa antes. Para fazer o cadastro de microempresa, empresa de pequeno porte, é semelhante a esse do MEI? Tem um... Não. Infelizmente, essas outras tipologias de empresas, elas têm um número maior de exigências. É o que eu estava falando sobre a receita junta comercial, certo? Mas ela é feita, como é que é, online ou só presencial, como é? Na verdade, só quem pode abrir isso é um contador, certo? Essas outras tipologias. E aí ele tem uma parte que é feita virtual, em que ele dá a entrada, né? E outra parte ele tem que ir propriamente deixar os documentos, pegar algumas assinaturas tuas. A depender da situação, eu recomendo que você ou vá na junta comercial buscar essas informações, ou você simplesmente vá num contador que ele vai te orientar melhor, certo? Tá, obrigada. Sobre o MEI, como é que eu pesquisei aqui, ó? MEI Governo Federal.
Você vai entrar nesse site gov.br, empresas e negócios. Aí vocês vão ter essa tela aqui, ó. Quero ser MEI, é onde vocês vão clicar. Vocês estão vendo minha tela, gente? Sim. Aqui sim. Sim. Pronto. Aí aqui, se você tiver alguma dúvida sobre o MEI, você pode entrar em alguma dessas abas, alguns desses botões. Mas para responder essa pergunta, a gente vai aqui, ó, em ocupações permitidas. E aqui tem um catatal de profissões, certo? Muitas profissões. E aí, vamos lá, no V de vendedor. Vendedor ambulante de produtos alimentícios, vendedor de aves, no caso, animais para alimentação, aves vivas, coelhos e outros pequenos animais para alimentação independente. Verdureiro independente, vidraceiro. No caso, aqui, esse vendedor ambulante de produtos alimentícios, se por acaso você tiver dúvida sobre o que essa profissão é exatamente, o que é que eu recomendo? Copia esse nome e simplesmente joga no Google, que aí você vai ter maiores informações. Ó. Dicas MEI. Aqui, você vai ter mais clareza sobre o que é esse tal vendedor ambulante de produtos alimentícios independentes. O KNAI aqui, ó, o que ele permite. Vendedor ou vendedor ambulante de produtos alimentícios é o profissional que trabalha com alimentação preparada para o público geral em locais abertos, permanentes ou não, tais como trailer, carrocinha, food truck, barraquinha, quiosque. Então, aqui a gente consegue mais informações, né? Mas aí, Leslie, talvez esteja diferente do que você está pensando. Que tipo de produto você está vendendo? Ou você está pensando em vender, ou sabe alguém que vende? Tipo roupa. Roupa, né? Tá. Vamos pesquisar da seguinte forma. Eu vou ser bem grosso, certo? Vendedor de roupa, MEI. Vamos fazer melhor? Não, aqui eu acho que eu já consigo. Ó. Dicas MEI, vendedora de roupa. Ó, comerciante de artigos de vestiários e acessórios. É porque eu estava sendo grosso até demais. Eu estava indo lá em vendedor. Mas vamos olhar comerciante. Vou pesquisar aqui. Ó, comerciante de inseticidas, comerciante de produto para piscina, comerciante de artigos de alimentos, artigos de bebê independente, artigos de cama, caça, colchoaria, iluminação, joalheria, óptica. Ó, comerciante de artigos de vestuário e acessórios independente. Imagino que esse aqui seja exatamente o que você está procurando. Então, você pode se cadastrar como MEI. E uma observação importante, Leslie e demais alunos, é que depois que você se cadastra, você não só tem o bônus de ser beneficiário do INSS, todos aqueles direitos que a gente falou, a gente tem os ônus também. Em um mês fraco que você não vendeu nada, mesmo assim você tem que pagar o valor, certo? O valor do teu DAS. É importante que isso não seja esquecido, mas esse valor dos R$60, acho que vale a pena para você continuar beneficiário do INSS, contribuir com a aposentadoria, né? É um ônus que vale a pena. Até mesmo porque, Samuel, se não tiver ativo, se você precisar de cor do INSS, você perde, porque o meu vizinho, a esposa dele tinha MEI, só que ela não tinha, eu não sei se ela esqueceu, não sei, por algum motivo ela não tinha pago, não estava legalizada, assim, né? Certo? Aí ela faleceu e ela acabou não conseguindo auxílio, nem ele, nem a filha, devido a isso, ela ser MEI e não tá ativa. É importante demais estar atento, sabe? Queira quer não, pessoal, a gente que está estudando sobre esse assunto, a gente que faz parte de uma instituição como o IEF, a gente tem um certo privilégio de ter acesso a algumas informações e conhecer onde conseguir essas informações, né? Às vezes o pessoal se afoba um pouco
e acaba não cercando os assuntos de todas as informações necessárias. Seja por limitações, eu não quero nem aqui ser maldoso, né, gente? A gente tem vários casos diferentes, às vezes não é descuido, às vezes é simplesmente uma informação errada, né, que passaram talvez para sua vizinha, né, Mayara? Ou a família dela. E aí, às vezes, a gente acha que está assegurado, mas acaba tendo surpresas desagradáveis como essa, né? Por isso que é tão importante a gente buscar conhecimento. Gente, dúvidas? A aula de hoje foi um pouco mais longa e amanhã eu não consigo falar nada, não sei como é que está chegando o áudio aqui, aí para vocês, mas eu estou praticamente gritando aqui, certo? Agora está um pouco menos porque eu botei o fone de ouvido. Mas espero que vocês tenham compreendido pelo menos os pontos chaves aqui do que a gente conversou. Essa aula de hoje, em época presencial, esse conteúdo que eu discuti aqui com vocês hoje, eu costumo separar ele em blocos de 3 ou 4 aulas, né? Hoje a gente precisou correr mais com isso, sintetizar várias informações que talvez sejam cruciais para o entendimento pleno desse assunto, mas a minha intenção aqui era mais dar pinceladas gerais, já que a gente vai ter, a partir da próxima semana, a apresentação dos trabalhos, né? Eu tenho uma expectativa grande que a gente vai ter um bom resultado disso e continuo à disposição de vocês, certo? Para a gente tirar